Moisés respondeu-lhes: Pois sim, está bem, se fizerem tudo o que disseram, e se armarem para a guerra do Eterno, levando as vossas tropas a atravessar o Jordão, até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos. Quando a terra estiver enfim subjugada na sua presença, não serão culpados perante o Senhor, terão cumprido o vosso dever para com o Senhor e todo o resto do povo de Israel. Então a terra que está neste lado oriental será o domínio que o Eterno vos dá. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e podem ter a certeza de que virão a receber o devido castigo. Vão então e construam as cidades de que precisam para as vossas famílias e os estábulos para os vossos rebanhos. Façam tudo o que disseram. Faremos precisamente conforme nos mandas, replicaram as gentes de Gade e de Ruben. Os nossos filhos, mulheres, rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas todos os que nos alistarmos iremos lutar pelo Eterno, tal como nos mandaste. Moisés deu assim a aprovação à pretensão deles, dizendo ao sacerdote Eleazar, a Josué e aos líderes de Israel: Se todos os homens das tribos de Gade e de Ruben, que estão recrutados para as guerras do Senhor, forem convosco para além do Jordão, quando a terra for conquistada, deverão dar-lhe o território de Gileade. Mas se recusarem, terão de aceitar aquela que lhes for distribuída entre todos no país de Canaã. As tribos de Gade e de Ruben disseram de novo: Estamos dispostos a fazer conforme o mandamento do Eterno. Seguiremos todo o exército do Senhor até Canaã, mas depois a nossa terra será aqui, deste lado do Jordão. Assim, Moisés distribuiu o território do rei Sion dos amorreus e do rei Og de Bassã, incluindo terras e cidades, as tribos de Gade e de Ruben, assim como a meia tribo de Manassés, filho de José. O povo de Gade construiu as seguintes cidades: Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeboa, Bet-Nira, Bet-Aram, todas cidades fortificadas e com currais. O povo de Ruben edificou Hesbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sibma. Os israelitas mais tarde mudaram o nome de algumas cidades que tinham conquistado e reconstruído. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram à terra de Gileade e expulsaram os amorreus na zona que conquistaram. Por isso, Moisés deu também aos maquiritas terra em Gileade e passaram a viver ali. O Eterno disse a Moisés: Diz ao povo que quando entrarem na terra, terão de escolher cidades de refúgio para que nelas se recolham os que por acidente tiverem matado alguém. Serão lugares para proteger essa pessoa da vingança, que sobre ela queiram exercer os parentes do morto, pois que o causador dessa morte não deverá ser executado antes de ser considerado culpado num julgamento legal. 3 dessas 6 cidades de refúgio deverão ser localizadas na terra de Canaã e outras 3 na banda oriental do Jordão. Servirão para proteção não só dos israelitas,
mas também dos estrangeiros e viajantes que se encontrarem no vosso meio. Contudo, se alguém tiver sido abatido por meio de uma peça de ferro, presumir-se-á que foi assassinado, e o assassino terá de ser executado. Se for com uma grande pedra que o tiver matado, será também considerado assassino e deverá morrer. A mesma coisa se passará no caso do instrumento de morte ter sido um objeto de madeira. O vingador do sangue do morto será ele pessoalmente a matar o assassino quando encontrar. Portanto, se alguém matar outra pessoa num gesto de ódio, atirando contra ela alguma coisa ou empurrando-a, ou batendo-lhe com o punho, ou armando-lhe uma cilada, será tomada por assassino e deverá ser morto pelo vingador do sangue. Mas, se tiver sido por acidente, um caso em que um indivíduo lançou um objeto que foi ferir mortalmente outra pessoa, sem que tivesse havido intenção ou zanga, ou por ter pensado que podia tirar a vida a alguém, sem a mínima intenção de ferir um inimigo, no caso do ferido vir a falecer, a comunidade julgará se foi ou não por acidente, e se deverá ou não levar-se o causador da morte ao vingador do sangue do morto. Se concluir que foi acidental, então o povo livrará o indivíduo do vingador do sangue. Quem matou terá autorização para ficar na cidade de refúgio, e lá ficará a viver até a morte do sumo sacerdote, que foi consagrado com o óleo sagrado. No caso do homicida abandonar a cidade, se o vingador do sangue o encontrar no exterior e o matar, não será considerado ele próprio culpado do sangue, porque o outro deveria ter ficado no interior da cidade até que o sumo sacerdote morresse. Só depois do falecimento deste, o homem pode voltar para sua própria terra, para sua casa. Isto são leis permanentes para todo Israel, por todas as gerações. Todos os assassinos devem ser executados, mas só se houver desse ato mais do que uma testemunha. Ninguém poderá ser condenado e morto só pelo testemunho de uma única pessoa. Quando alguém for considerado culpado de assassínio, deverá morrer sem que qualquer resgate seja dado por ele. Tampouco será aceite pagamento algum da parte de um refugiado numa cidade de refúgio, para poder voltar para casa antes do sumo sacerdote falecer. Dessa maneira, se evitará que a terra seja poluída, porque o sangue polui a terra e nenhuma outra expiação existe para o sangue, senão o sangue daquele que o derramou. Não hão depois sujar a terra para onde vão viver, porque o Eterno ali vivo no meio dos israelitas.